Bom, então vamos lá. O que a gente vai estudar nessa aula de hoje? Nós vamos estudar aí o capítulo 3 das normas de circulação e conduta, tá? Vamos aos próximos artigos aí de extrema importância para os concursos públicos. Artigo 41. O condutor só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve nas seguintes situações. Olha só pode usar a buzina nessas duas situações. 1. Para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Essa é uma situação. 2. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Então, cara, posso buzinar para o meu vizinho? Não. O Código de Trânsito traz somente essas duas possibilidades. Ok? Se você não for bater no seu vizinho, você não pode buzinar para o seu vizinho, tá? E isso pode ser uma questão de prova, porque teoricamente, pelo nosso conhecimento de mundo, do dia a dia, de quem dirige na estrada, vai considerar que se eu passei pelo meu vizinho, eu posso... Pip, pip. Pois é, cara, o Código de Trânsito diz que não. Somente, para fazer advertências necessárias, a fim de evitar um acidente, quando for conveniente advertir o condutor que tem o propósito de ultrapassá-lo, ok? Não posso simplesmente buzinar para o meu vizinho que está passando na rua, beleza? Se não for para evitar um acidente ou não for para ultrapassá-lo, não posso, certo? Essa é a regra, isso é o que diz o artigo 41, isso é o que você tem que colocar na prova para passar, certo? Se você faz diferente, problema é seu. A multa vai chegar para você, beleza? Artigo 42. Nenhum condutor deve frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança, tá? Então a gente tem exceção, salvo por razões de segurança, certo? Sigamos. Artigo 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos pela via, além de, então, ele tem que levar em considerações todos esses fatores e mais os que a gente vai ver a seguir. Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação, não atrapalhar os demais veículos em circulação. Sem causa justificada. Passou uma criança rapidamente na minha frente, taquei o pé no freio, foi uma obstrução justificada? Foi. Vou receber uma multa, uma atuação? Não, tá? Transitando a sua velocidade anormalmente reduzida. Então, como eu falei para vocês, em regra não posso simplesmente chegar e parar o trânsito, né? Diminuir, frear bruscamente, mas se houver uma necessidade, sim. 2. Sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazer sem riscos nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja um perigo iminente. Mesmo exemplo do item anterior, mesma situação praticamente. A única diferença é que o item 1 trouxe em obstruir, aqui, como eu estou aqui destacando para você, e o 2 trouxe diminuir a velocidade, certo? 3. Indicar de forma clara, com antecedência necessária e sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. Então, eu vou indicar como? Botando levemente o pé no freio, vai acender as luzes de trás, o condutor do veículo de trás vai ter essa observação. Ou indicando com antecedência se eu vou entrar à esquerda ou à direita, certo? Sigamos. Artigo 44. Olha só. Vamos lá.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, e aqui é sempre, ó, qualquer tipo de cruzamento, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre ou a veículos que tenham direito de preferência. Olha só, bastante informação importante aí para você, motorista, que chegar próximo ao cruzamento, tá? Artigo 44A, que foi acrescentado aí recentemente. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho de semáforo, onde houver sinalização indicada que permita esta conversão. Somente onde estiver uma sinalização. Olha só, aqui a gente está vendo o sinal vermelho. Esse sinal vermelho é para esse carro aqui, ó, certo? Para esse carro que está aqui. Esse outro aqui, ó, ele foi à direita. Por quê? Porque olha só, conversão livre à direita. Respeite o pedestre, tá? Então, se tivesse um pedestre aqui, teria que primeiro esperar o pedestre e aí depois seguir à direita. Ok? Então, olha só, o que trouxe aí, foi acrescentado aí o artigo 44A a respeito de seguir avante na faixa da direita livre com o sinal fechado. Beleza? Vamos lá. Próximo slide. Só estou olhando para o lado aqui porque o monitor que eu passo o slide é o outro, tá, pessoal? Artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção, tá? Ó, interseção, se houver a possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área de cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem de trânsito transversal. Isso aqui é aquela indicação daquela faixa amarela quadriculada, certo? No meio de várias interseções, né? Então vamos supor, ó, quais os carros que estão irregular aqui, ó. Esse aqui, ele está obstruindo a passagem, esse outro aqui também está obstruindo a passagem, mesmo que aqui, ó, olha só, aqui tem um sinal, mesmo com esse sinal aberto, se esse carro vier aqui, ó, e ele for obrigado a parar aqui, porque tem um outro carro aqui, ele vai estar cometendo uma infração de trânsito, tá? Por quê? Porque ele parou numa interseção e o Código de Trânsito diz que mesmo que o sinal semafórico seja favorável para ele, esteja aberto, se não tiver espaço suficiente para ele desobstruir a outra via transversal, ele tem que aguardar ter espaço para aí sim ele conseguir ir, certo? Então, é o que trouxe o artigo 45 aí pra gente, tá? A imagem aqui não é muito nítida, mas o principal é não parar nessa faixa aqui, ó. E se não houver essa faixa, mesmo havendo o sinal, você não pode avançar se você não conseguir deixar as outras interseções com livre acesso. Beleza? Artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo na via em situação de emergência, deverá ser providenciada sinalização imediata de advertência. Imediata sinalização de advertência, certo? Primeiro passo qual é? Pisca alerta. Segundo passo, você vai lá no porta-malas do seu carro, pega o triângulo de sinalização e coloca lá na via se você não conseguir tirar o carro da via, tá? O ideal é você tirar o carro da via, beleza? 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiro, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Então, ó, lembrando, pessoal, que a via não é só a estrada, tá? A via inclui a pista de rolamento, o acostamento e o espaço destinado ao estacionamento. Acostamento não é destinado a estacionamento. Estacionamento é espaço para estacionamento, certo?
Então, olha só, vou repassar aqui de novo o artigo 47. Ó. Quando proibido o estacionamento na via, que seria num local destinado a estacionamento, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque e desembarque de passageiro, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículo ou a locomoção de pedestres. Então, se não houver uma placa dizendo que é proibido parar ou estacionar, que é aquela placa com X dos dois lados, aí você pode fazer a parada com o tempo necessário para embarque e desembarque das pessoas. Beleza? Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Beleza? Bom, a gente vai analisar agora aqui o artigo 48, tá, do Código Brasileiro de Trânsito CTB. O artigo 48 diz o seguinte, ó: nas paradas, operações de carga e descarga e nos estacionamentos, o veículo poderá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, meio-fio, admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Vamos lá, sigamos, depois a gente vai entender tudo direitinho. Parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. A pista de rolamento é a via onde trafegam os carros, ok? Tranquilão. Vamos lá, o parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular, como está aqui, ó, para vocês, ó. A guia da calçada, meio fio, tá aqui o meio fio e a forma perpendicular, ó, certo? E junto a ela, salvo quando houver sinalização que permita outra condição. Professor, se cair na prova uma questão dizendo que vai ser sempre dessa forma, está certo? Não, porque via de regra, quando não houver sinalização, é sim dessa forma. Se houver uma sinalização da via dizendo para você colocar a sua magrela, a sua motoca aí de uma outra maneira, você precisa respeitar a sinalização daquele espaço que você está. Por quê? Porque se naquele local está diferente, foi feita uma análise, foi feito um estudo e entendeu-se que para questões de segurança, questões de otimização de espaço, questões de layout físico, qualquer questão, foi decidido que aquela forma diferente se caracterizava, atendia aquela característica daquela situação específica, tá? Então, se a sinalização diz que é diferente, por que você vai botar como diferente da sinalização? Bota conforme está a sinalização do momento. Se não houver sinalização, professor, aí você faz como diz o Código de Trânsito. Tranquilo? Parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos nesse código ou naqueles regulamentados para sinalização específica. Olha só, estacionamento sem abandono do condutor. Então, quer dizer que o condutor ele tem que estar dentro do veículo, tá? Numa situação dessa, se ele abandonar o veículo, ele já está cometendo uma infração, certo? Pode ser penalizado, pode sofrer uma infração de trânsito? Com certeza, né? Se o agente da autoridade de trânsito flagrar essa situação, com certeza sim, ele vai ser autuado. Beleza? E agora a gente volta aqui, ó, no início do artigo, ó. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo. Então, olha só, aqui está o palhozinho aqui, né, palhozeira, entendeu? Mas poderia tranquilamente ser um caminhão aqui oferecendo, fazendo uma operação de carga ou descarga, certo? Bom, então vamos lá ao artigo 49. O condutor e os passageiros não poderão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes certificar-se de que isso não constitui perigo para eles ou para outros usuários da via. Então, simplesmente o cara não pode abrir a porta, deixar a porta lá, nem para atrapalhar o trânsito dos veículos, nem para atrapalhar o trânsito dos
pedestres. Beleza? Parágrafo único. O embarque ou desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto pelo lado do condutor. Então sempre que for passageiro, pelo lado da calçada, motorista pelo lado do condutor, certo? Artigo 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, os prédios, né? A área interna ali, o estacionamento dos prédios e tudo mais, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às despesas do condomínio, após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então o pessoal vai lá e vai apresentar no órgão com circunscrição sobre a via o projeto de estacionamento ali da área, né? Estacionamento, o limite de velocidade e tudo mais. Ó, aqui a gente tem, né? Limite de velocidade aqui, ó, 10 km por hora, 20 km por hora. Então, quem vai regular isso é o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via, com poder sobre a via, mesmo sendo uma via privada. Se acontecer um crime de trânsito, um acidente de trânsito ali, aplique-se sim o CTB. Beleza? Sigamos. Artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinadas, devendo seus condutores obedecer, no que couber, as normas de circulação. Então, os animais serão conduzidos pela direita, junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento. Vamos lá, ó. Já estamos vendo aqui que nessa foto não está acontecendo nada disso, né? Outra informação, ó. Os animais isolados ou em grupo só podem circular na via quando conduzidos por um guia, observando o seguinte. Cadê o guia aqui? A gente está vendo o guia? Não está vendo o guia, então também já está errado, tá? Para facilitar o deslocamento, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado. Isso aqui é um grupo moderado? Não, né? E separados um dos outros, todo mundo junto, por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Então, olha só, com uma imagem, mais de 1000 palavras, né? Mais de 1000 palavras infringidas aqui com apenas uma imagem. Então, olha aí, quanta coisa errada nessa imagem, né? Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Então, olha só, essa imagem aí cagou, com todo respeito aí para o Código de Trânsito, né? Um monte de irregularidades aí a gente consegue observar só nessa parte aí. Brincadeira, né? Pois é, eu já tive inclusive um acidente muito sério por causa de animais, e o animal não era eu, né? Era um animal mesmo, piadas à parte, por causa de animais na pista, tá? Eu tive um acidente bem sério, beleza? Não fui eu que me perdi, né? Foi o outro condutor que se perdeu e jogou o caminhão em cima de mim. Vamos lá. 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias, ó, motocicletas, motonetas e ciclomotores, utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, ó, viseirinha, segurando o guidão com as duas mãos, aqui, ok, e usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Então, olha só, esses 3 requisitos aqui são necessários, porém, o terceiro item aqui diz que é resolução do CONTRAN, então vai ter uma resolução do CONTRAN dizendo quais são as vestimentas necessárias. Geralmente os policiais, os agentes de trânsito fazem a autuação pelo fato da vestuário do motoqueiro, muito raramente, a não ser quando o cara tá andando lá de cueca, né? Aí o de sunga, andando de moto, aí é claro que ele não está vestido adequadamente, mas calça jeans, jaqueta, essas coisas aí, de bermuda, camiseta, tranquilamente, né? Dependendo da estação do ano aí, tranquilamente, não tem problema, tá? Artigo 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança, em carro lateral acoplado em assentamento suplementar atrás do condutor, usando vestuário de proteção, né? Então, eles só podem ser transportados no banco de trás
ou em carro acoplado e também com as vestimentas necessárias. Artigo 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente aqui a banca pode trocar como obrigatoriamente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinados. Professor, o senhor está dizendo que as motonetas e as motocicletas têm que andar no acostamento? Não, se forem sinalizadas para isso, sim. Proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas nas vias urbanas. Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinadas ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Então, olha só, o que a gente está vendo aqui, né? Ele está praticamente aí no centro da faixa, né? Um pouco mais à direita, conforme traz o artigo 57 aí pra gente. Beleza? Tranquilinho, né? Vamos lá. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia, né? Uma via destinada aos ciclistas, ou ciclofaixa, um pedaço da estrada destinada, sinalizada para os ciclistas, ou acostamento no bordo da pista de rolamento, no mesmo sentido de regulamentação da via, com preferência sobre os veículos automotores. Então, o que isso quer dizer? Quando não houver regulamentação, eles têm que seguir o sentido do fluxo dos veículos, certo? Salvo se houver uma regulamentação da via, né, uma ciclovia, uma via destinada a ele, ou uma ciclofaixa, né, que aí é um pedaço da via sinalizado, não é uma sinalização fixa, é uma sinalização provisória sinalizada para aquele fim, beleza? Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar circulação das bicicletas no sentido contrário, desde que essas possuam uma ciclofaixa, né? Possuam uma faixa sinalizadas aí eles podem circular no sentido contrário. Artigo 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicleta nos passeios, né? Os passeios aí são as calçadas, certo? Agora, pessoal, parte importantíssima, tá? Parte importantíssima aí do Código de Trânsito Brasileiro, que cai muito na prova, tá? Primeira coisa que a gente tem no artigo 60, as vias abertas à circulação, de acordo com a utilização, classificam-se em vias urbanas e rurais. Duas classificações iniciais, vias urbanas e rurais. A gente já vai decifrar cada uma delas, tá? Primeira, as vias classificam-se em duas formas, urbanas e rurais. Aí a gente tem, ó, as vias urbanas, elas têm as principais características, tá? Depois na tarefa que eu vou deixar para vocês lá estudarem o anexo 1 do CTB, vai ter mais algumas informações e mais algumas definições, tá? Mas as mais importantes que eu peguei, inclusive, do meu material que eu estudo, tá? As vias urbanas, olha só, via de trânsito rápido, tá? Observação mais importante que a gente tem é sobre ela, 80 km por hora, sem nada. A primeira informação, a nota é isso aí, tá? Segunda informação, B, via arterial. Olha aqui o coraçãozinho. Por que um coraçãozinho? Via artéria, lembra? Artéria do coração, coraçãozinho. Liga regiões apaixonadas. Que é isso, professor? Quando você ler lá as vias, você vai entender tudo isso, tá? Eu só trouxe o mnemônico para vocês, que é do meu caderninho que está aqui embaixo segurando a lâmpada. Por isso que eu não vou mostrar ele para vocês, tá? Finalzinho da aula eu mostro, se eu lembrar. C, coletora, 40 km por hora. Olha só, coloquei um 4 ali, ó, de coleta, coletora. 40, coletora, melhor falando, né? 40, coletora. Então faz essa associação. Via coletora, 40, ó, parece um pato, certo? Coleta e distribui. E a via local, acesso local, 30 km por hora. Então, primeiras informações aí das vias urbanas, da classificação número 1, das vias urbanas.
Aí a gente tem as vias rurais, né? Que são as rodovias e as estradas. Vamos ver, ó. Olha só. Nas vias rurais, tá? Essa já tem um pouco mais de informações aí pra gente, porque tem a de pista dupla e a pista simples, tá? Então, ó, nas rodovias de pista dupla, mais conhecida aí como as BRs, tá? 110 para veículos, caminhonetas e motocicletas. Professor, eu sempre confundo caminhonetas e caminhonetas. Pois é, anexo 1, que é a tarefa que eu vou deixar para vocês, do Código de Trânsito. 2. 90 km para os demais veículos. Então, qual que você vai decorar? Decora só o de cima, certo? B. 100 km para veículos, caminhonetas e motocicletas nas rodovias de pista simples. Rodovias de pista simples, 100 km para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Aqui é fácil porque é o seguinte, ó. Na pista dupla vai ser um pouquinho a mais, ó. Porém, para os automóveis, caminhonetas e motocicletas. As outras, né? Os demais veículos é 90, então a gente não precisa decorar. E nas estradas, 60 km por hora. Definições do CTB anexo 1. Importantíssimo, comece seu estudo por lá. Até deveria ter recomendado estudo para vocês por lá na primeira aula, mas acabei esquecendo, tá? Mas estou falando aqui agora. Antes de você continuar, vai lá, terminando essa aula, vá e estude o anexo 1 do CTB, certo? Parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar por meio de sinalização velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Então, pode ser que tenha alguma alteração isso aqui, mas em regra não acontece, tá? É só uma possibilidade. Artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais da via. Então, se a gente está num dia bonito, céu de brigadeiro, de boa, por exemplo, aqui, ó, na rodovia, pista dupla, né? Que a velocidade máxima é 110, então o cara não pode andar menos de 55 por hora, senão ele sofre pode sofrer uma autuação, certo? Sigamos lá, ó. Agora a gente tem as alterações aí, para a gente já praticamente finalizar essa aula. As alterações aí da Lei 14.071 do ano de 2020. Vamos ver, ó. Artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas aos tipos específicos de veículos regulamentados pelo CONTRAN. Então, só em todos os veículos? Não, né? Os regulamentados pelo CONTRAN não se encaixam aqui. Quais são esses veículos, professor? Por exemplo, transporte escolar. Não vai ter a cadeirinha para cada criança, mas aí tem um cinto de segurança para cada criança, mas não a cadeirinha, certo? Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará o uso especial dos dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput desse artigo. Então, o CONTRAN também vai emitir uma norma para regulamentar aí como seria esses assentos aí das crianças, como que seria o cinto dessas crianças. 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para o condutor, passageiro em todas as vias do território nacional, mais uma vez, salvo regulamentação do CONTRAN. Então, via de regra, é obrigatório, a regra, né, é obrigatória aí, cinto de segurança tanto para o condutor quanto para o caroneiro. Fechou? Artigo 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e depende de. Então, provas desportivas na via pública, pode? Pode. Qualquer hora posso pegar e ticar o cara do meu lado para fazer um racha? Claro que não. Olha só, depende de autorização expressa da respectiva confederação esportiva. Então, vamos supor, a Fórmula 1, vamos supor, né?
Então, que eles queiram fazer achei que onde é que é na Itália, que ele tem o trajeto de rua, né? Então, se eles quiserem fazer, não querem mais fazer lá em Interlagos, querem fazer um trajeto de rua nessas estradas boas do Brasil, né? Então, vai ter autorização aí para fazer. Vão ter que, podem solicitar autorização para fazer, melhor falando, né? Vão ter que emitir um calção fiança para cobrir possíveis danos materiais à via, né? Que eles batam num prédio e tal. Então vai ter um calção de fiança. Um contrato de seguro contra riscos e acidentes em um valor em favor a terceiros. Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros, né? Se eles machucar alguém, se eles atropelar alguém. Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. Por exemplo, vamos supor ali, voltar ao exemplo da Fórmula 1, a pista da Fórmula 1, o circuito aberto em São Paulo, tá? Na Paulista, pode, mas aí acontece o seguinte: quantos policiais militares ou quantos agentes de trânsito não seriam mobilizados para fazer essa contenção ali da Paulista, para deixar para a Fórmula 1 ali acontecer? Então, esse evento, essas pessoas pagarão inclusive essas despesas com o pessoal, beleza? Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos de calção ou fiança e do contrato de seguro. Então, querem fazer? Pode fazer, mas a gente quer tanto para vocês fazerem, né? O órgão de trânsito com circunscrição sobre a via, com poder sobre a via. Ah, beleza, vamos fazer. Então faz o chequinho e mete bala, faz o evento, certo? Beleza, pessoal? Espero que tenha sanado todas as dúvidas aí para vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo, tá? A tarefa para vocês é o anexo 1, os conceitos e definições, tá? Vocês podem ir direto ao site do Planalto, bota no Google aí de vocês, CTB Planalto, certo? E no mais, bons estudos e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade, beleza? Um abraço, fique com Deus, bons estudos e até mais!